Olá para você, terceiro domingo do Tempo Comum. O Evangelho está em Lucas, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, e depois capítulo 4, dos versículos 14 a 21. Nesse Evangelho, vamos encontrar Nosso Senhor, então, começando ali ainda a sua missão. Ele foi consagrado para anunciar a boa nova aos pobres. O anúncio, ele lança uma luz muito clara para o seguidor de Nosso Senhor. Ou seja, não se pode conceber que alguém carregue o nome de Cristo, sendo cristão, de ungido, que ignore os pobres, os sofredores, ou apenas se ponha ao lado sem comungar de suas dores e sofrimentos. Então, que nos ajude, pois aquele que, segundo o nosso Papa, é um exemplo por excelência, o pai dos pobres, o pobre Francisco, nosso pai São Francisco, queria viver em um mundo onde tudo fosse pobre. Ele queria viver em tudo como um pobre. Sofria ao encontrar quem fosse mais pobre do que ele. Vamos encontrar aí na biografia do nosso pai, São Francisco, falando justamente sobre isto, e fala que ele então não tinha mais que uma túnica pobre e áspera, mas muitas vezes quis dividi-la com alguém, com algum necessitado. Movido de enorme piedade, no tempo de muito frio, esse pobre riquíssimo pedia aos ricos deste mundo que lhe emprestassem mantos ou peles para poder ajudar os pobres em todas as partes. E logo que encontrava um pobre, ia todo alegre cobri-lo com o que tivesse recebido. Costumava dizer: quem amaldiçoa um pobre, injuria o próprio Cristo, de quem é sinal, pois ele se fez pobre por nós neste mundo. Então, por isso, era frequente que, ao ver algum pobre carregando lenha ou outra carga, ajudasse com seus próprios ombros tão fracos. Isso encontramos aí na biografia do nosso pai, São Francisco. Então, só assim, só quando houver no mundo outros Cristos, isto é, ungidos com o Espírito do Pai dos pobres, que vivem e atuam como São Francisco de Assis, é que se pode proclamar como Jesus na sinagoga em Nazaré. Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabais de ouvir. Então, realmente, vamos pensar um pouco sobre isto hoje, na nossa imitação de Jesus, na questão aí dos pobres. Jesus é bastante claro em relação a isso, Ele fala claramente que foi consagrado para anunciar a boa nova aos pobres. Vamos então agora fazer a nossa oração. Senhor Jesus, retira do meu coração o preconceito que me impede de ver na ação dos pobres e humildes a expressão da ação misericordiosa de Deus. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê sua paz. Que o Senhor te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.